5 de setembro, São Lourenço Giustiniani, patriarca de Veneza. Morreu no ano de 1455. São Lourenço Giustiniano era natural de Veneza e filho de Bernardo Giustiniani. Ele nasceu no ano de 1380. Sua mãe Quirina, nobre como seu pai, era uma pessoa muito religiosa e considerava como o dever principal da mãe dar uma ótima educação católica ao filho. A boa índole de São Lourenço e a sua inclinação para as coisas de Deus facilitaram a tarefa, com razão considerada pela mãe a mais dura de todas. Certo dia, Quirina, mãe de Justiniano, externou ao filho o receio dele de deixar-se levar pelo orgulho e pela ambição. São Lourenço a tranquilizou com as palavras: Mamãe, a única ambição que em mim existe é de ser um grande servo de Deus. De fato, a conduta do jovem, no meio de tanta corrupção que havia em Veneza, provou claramente a sinceridade daquela afirmação. Certa vez, Lourenço, receando pela salvação, pediu a Deus para mostrar-lhe claramente em que estado deveria viver. Estando um dia em profunda oração diante da imagem de Nosso Senhor crucificado, sentiu em si um impulso fortíssimo para abandonar o mundo e dedicar-se ao serviço de Deus. Parecia que ouvia o próprio Deus lhe dizendo: Meu filho, por que vagueias de uma coisa a outra, procurando repouso e paz, quando só em mim a poderás encontrar? Está em tuas mãos, meu filho. Eu sou a sabedoria divina. Escolhe-me por tua esposa e herança, e terás um tesouro muito grande. Lourenço, então, obedeceu a esta voz, disse adeus ao mundo e entrou para o convento dos cônegos regulares de São Jorge, na ilha de Alga, nas proximidades de Veneza. Tão grandes eram os progressos que fez na prática das virtudes e da santidade que todos admiravam São Lourenço. O que mais admiração causava era o modo de se entregar a exercícios de penitência e mortificação corporais. Provas de virtudes heróicas também deu quando um grande tumor lhe apareceu na garganta e lhe exigiu frequentes intervenções cirúrgicas. Ele mesmo animava o cirurgião, dizendo a ele: Não poderei esperar de Jesus Cristo que me dê a mesma força e constância que deu aos seus mártires e santos? E enquanto duravam as operações, São Lourenço, em vez de resmungar, reclamar ou gemer de dor, apenas rezava à Virgem Maria e a Nosso Senhor Jesus Cristo. Aos que se admiravam de tanta coragem, respondia: O que sofro não é nada em comparação que os santos mártires sofreram quando atormentados com flechas ardentes e colocados na grelha. São Lourenço também era bem firme, estava bem firmado na humildade. Os serviços mais humildes eram os que mais lhe agradavam. E quanto à roupa, dava preferência ao que havia de mais modesto. Tanto poder adquiriu sobre a própria língua, que nunca lhe escapara uma palavra em louvor próprio ou em defesa própria. São Lourenço também era muito amigo da oração e dedicava muito tempo a esse exercício de piedade na igreja,
ficando muito tempo além do que gastava com a recitação do ofício divino. A Santa Missa era celebrada por Lourenço com tanta piedade que edificava a todos, e raras vezes acontecia que São Lourenço deixasse de não chorar. Modelo de perfeição e santidade, era natural que seus irmãos de religião por diversas vezes o elegessem superior. E dessa forma o Papa Eugênio IV sagrou bispo de Veneza. Porém, só pela obediência à palavra do Papa fez São Lourenço aceitar esta grande dignidade. E como bispo, em nada lhe modificou a vida monástica e suas rigorosas práticas de penitência e oração. Por diversas vezes percorreu o bispado, animando os diocesanos a continuarem na prática do bem, no amor de Deus e do próximo. Durante sua administração, foram fundados 15 conventos e construídas muitas igrejas. Certa vez, tendo morrido o patriarca de Gradska, o Papa queria Lourenço como sucessor deste. Prevendo, porém, que os venetos dificilmente se conformariam com a remoção do bispo, transferiu o patriarca de Gradska para Veneza e elevou Lourenço à dignidade de primeiro patriarca de Veneza. Porém, os trabalhos de tão alto ministério consumiram em pouco tempo as forças do servo de Deus, e na festa de Natal lhe sobreveio durante a missa um desejo muito grande de ver a Deus no céu. Logo depois da missa, foi acometido de uma febre que depois o levou à morte. Porém, na doença, não queria abandonar o costume de ficar deitado sobre duras tábuas. Ele costumava dizer: Nosso Senhor Jesus Cristo morreu sobre o duro lenho da cruz, e vós quereis que eu, miserável pecador, me deite e morra numa cama macia? De jeito nenhum. E logo após a recepção dos seus últimos sacramentos, fez uma pequena exortação aos presentes. Entre outras coisas, disse: Observai os mandamentos de Deus. E depois elevou os olhos ao céu e exclamou: Já vou, meu Jesus. Foram estas as últimas palavras do Santo Patriarca, que morreu na idade de 74 anos. A data de sua morte é 8 de janeiro de 1455, sendo-lhe o túmulo teatro de numerosos milagres. São Lourenço Justiniani foi canonizado pelo Papa Alexandre VIII em 1690. Reflexões. São Lourenço Justiniani dizia: que é que sofro em comparação com os sofrimentos dos santos mártires? Pois então, este pensamento deve animar-nos também quando nos vem a dor. Nós devemos dizer, assim como São Lourenço: o que sofro é pouco, comparando com os sofrimentos dos santos. O que sofro não é nada, quando comparo com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é salutar a lembrança do inferno. O que sofro agora neste momento não é nada comparado com as dores dos tormentos do inferno, se Deus tivesse me deixado morrer em pecado mortal. Estes 3 pensamentos são capazes de dar-nos alento nos momentos da dor. De fato, tudo que aqui podemos sofrer e sofremos é pouca coisa se o comparamos com o martírio dos santos, com a sagrada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e com os tormentos dos condenados ao inferno.